Pessoal, eu vou ser um pouco chata, eu queria que vocês viessem para frente, porque hoje eu vou fazer umas coisas bem legais com vocês. E aí, quem estiver no fundão vai ser o alvo das brincadeiras. Se eu fosse você, eu vinha para frente para participar, para ficar legal. Oswaldo, deu certo o link ou não? Então você muda para mim, tá bom? Venham, meus amados, não tenham vergonha. Ó, quem estiver no fundão vai ficar lendo a Bíblia para mim. Quem estiver aqui no meio vai ser normal, ó. A irmã vai querer me matar, vai falar, eu não venho mais quando for ela. Mas é muito gostoso a gente falar sobre isso. Então eu quero que vocês fiquem pertinho de mim, para eu ver o rostinho de vocês. Amém, que bênção. Sejam bem-vindos essa noite. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, para a gente fechar esse estudo, para a gente fechar esse ensinamento, que a semana passada foi tão precioso. A pastora foi ministrando, eu fui anotando tudo e já vai virar minha próxima aula que ela ministrou, junto com o meu, junto com o dela. Bom, então, nesse curso, nós aprendemos, a primeira aula, quem que se lembra o tema? A primeira aula, nós falamos sobre a história do quê? Muito bem, dos pequenos grupos. A segunda aula, nós falamos sobre o quê? Paternidade espiritual, paternidade. Vocês pensaram bastante sobre isso, né? Refletiram bastante. A quarta aula, a terceira aula que foi a aula passada, nós falamos sobre o quê? Isso, discipulado. E hoje a gente encerra com o meu assunto favorito, a joia, que é algo que eu me identifico e quero falar um pouquinho da minha experiência para vocês, que a gente vai falar sobre célula. E é difícil olhar para mim e não falar sobre isso, porque eu estou muito envolvida e eu provo para vocês. Pode passar, irmão. Hoje eu estou sem controle aqui no meu celular, mas o Oswaldo vai mudar para mim. Bom, eu não sei se vocês conhecem a minha família, né? Eu venho sempre aqui, eu ministro, e eu pouco falo da minha família. É claro que aqui a gente está tudo produzida, viu, gente? É foto de estúdio, nananã, né? Muito bem. Então, esse aqui é o meu marido, esse aqui é o meu caçula de 9, esse aqui é o meu mais velho de 13 anos. E tem um versículo muito legal, que saiu cortado aqui, que está escrito o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua própria família, é pior que o incrédulo. Então, eu gosto muito de falar de célula, começando pela minha família. A nossa célula começa na nossa casa. Por que célula? Da onde que vem esse nome? A célula é a menor partícula do corpo humano. E nós não somos corpo de Cristo? Então, o corpo é a igreja orgânica, é a igreja viva, é a igreja que se movimenta. A célula é a menor partícula. Então, se eu me reunir com esses pastores aqui, ó, eu e eles, falando de Jesus, testemunhando, já é uma célula. Então, a célula é um grupo pequeno de pessoas que se reúnem. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que a nossa primeira célula, a nossa célula principal é a nossa família. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar da nossa família. Não adianta a gente sair para fazer a obra de Deus, mas a nossa casa está abandonada. Então, nós temos que amar a nossa família. Tem uma coisa também que eu gosto de falar, que às vezes a gente pensa assim, não, a minha família tem que estar 100% para eu fazer a obra de Deus. Não, não é verdade. Você não pode negligenciar a sua família, mas a nossa família também está em construção, amém? E eu gosto desse conceito de que quando a gente serve a Deus, Deus abençoa também a nossa família. Mas nós precisamos entender que a nossa família é a nossa primeira célula. Pode mudar, irmão. E eu quero falar um pouquinho sobre célula, que isso pulsa no meu coração. E eu queria contar um pouquinho da minha história, da minha vivência com essa visão. Eu tenho 43 anos e eu me converti com 17 anos numa igreja batista bem pequena, uma igreja de bairro, uma igreja vinculada à Convenção Batista Nacional, ou seja, era uma igreja avivada, que acreditava nos dons, mas com a doutrina conservadora, batistona, né? Bastante Bíblia, bastante estudo. E eu me converti nessa igreja, era uma igreja muito pequena, que tinha aí por volta dos seus 50, 60 membros. Depois essa igreja foi crescendo e ela se dividiu, porque as igrejas batistas às vezes se dividem, quando um se forma pastor, vai um rebanho um pouco com um, fica um pouco com o outro. E eu acabei indo com esse pastor, que foi o meu professor de escola bíblica, e ele acabou
começando uma outra igreja batista também, na garagem do meu pai. Então, eu tinha um vínculo, né, uma raiz muito forte com essa igreja. Mas a igreja não tinha visão celular. E quando eu tinha 18 anos, quem que eu conheço? O pastor Jonas, que não era pastor ainda. Ele era um jovenzinho. Ele é um pouquinho mais velho que eu, acho que eu tinha 18. Ele tinha uns 22, mais ou menos. E ele estava já implantando a visão dos cultos familiares na Cristo Salvo, em Tupéva. E aí ele começou a falar da visão, e ele era muito meu amigo, ele era um dos meus melhores amigos, continua sendo um dos meus best friends. E aí ele começou a falar de célula, e eu fiquei encantada com aquilo. Tentei levar para a igreja, o pastor não aceitou, porque na época tinha um movimento chamado G12. E aí as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, adventista, elas tinham pavor de ouvir o nome célula, grupo, G12, porque eles tinham medo de tudo que era diferente. E aí a gente acabou que estacionou a visão, mas eu fui contagiada por isso. Depois de uns anos, o pastor abriu o coração lá na Igreja Batista e falou, vamos implantar células. E graças a Deus, a casa da minha mãe, eu ainda era solteira, foi uma das primeiras células da nossa Igreja Batista. Essa igreja que eu frequentei existe até hoje, tem células até hoje. Mas nós participamos, implantamos a visão. Então, essa célula aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui, ó, assim, bem jovenzinha. Meu marido não participava porque ele fazia faculdade. Já é formado há muitos anos. Ele se formou, acho que em 2000. Não, em 2004. Mas nessa época aqui, eu já tinha... Acho que eu faltava, gente. Eu matava a aula para... Não é um bom exemplo. Mas aí, desde do ano de 2001, mais ou menos, a gente começou a fazer célula na faculdade. Em 2004, eu me formei. E eu fiquei com os meus pais no culto familiar, que chamava, né? E daí, então... aqui meu marido, bem novinho, né? A gente aqui não tinha nem casado e tem várias fotos com vários momentos. A meu marido aqui, eu aqui. O meu pai, esse daqui. Meus pais são esses dois aqui, ó. Então, assim, célula sempre fez parte do meu DNA. E aí nós começamos a abrir célula e a gente tinha um jeito bem peculiar que eu vou compartilhar com vocês, mas lá na Batista as nossas células cresciam muito, começavam com 3, 4 pessoas, de repente tinha 20, 30, 40, 50, e nós começamos a multiplicar. Aí nós viramos supervisor, porque não tinha nem essa coisa de ser supervisor, ungido supervisor, não existia isso, mas a gente tinha que cuidar daqueles rebanho que a gente gerava, viu, pastor? Era muito natural e era gostoso. E aí a gente tinha várias células, né, na nossa liderança, e aí houve aí uma ruptura, porque o meu pai, ele resolveu migrar para Cristo Salva. Na verdade, o nosso coração, ele era bem dividido. Por quê? Quando nós implantamos a visão, a Igreja Cristo Salva apadrinhou a nossa igreja. E a Igreja Cristo Salva estava num momento de expansão, de crescimento, um momento muito bom. E aí nós acabamos migrando para Cristo Salva. De imediato a gente foi para Jundiaí. E nós recomeçamos essa visão. Nós deixamos as nossas células lá na Igreja Batista, que são amigos até hoje, que inclusive a gente se reúne vez ou outra para fazer a nossa célula. A gente fala que é o nosso celulão das antigas. Então é o pessoal que é solteiro que casou, tem o pessoal que já tem filho, daí vem os filhos, tem os que já tem neto, é uma delícia. E aí essa coisa orgânica, essa amizade gostosa ainda acontece entre nós, mas não oficialmente, porque a gente não está congregando mais no mesmo lugar. Mas a gente se reúne, adivinha o que acontece? O pessoalzinho lá de 2004, 2005, vira uma célula. Aí um começa a contar testemunha, aí o outro começa a chorar. Por quê? A gente se vinculou em um nível tão profundo, que às vezes eu fiquei 10 anos, às vezes sem ver uma pessoa, de repente a pessoa aparece, a pessoa senta lá e começa a rasgar o coração. Por quê? Nós temos a amizade, nós temos um vínculo forte. Então, célula para mim sempre foi amizade, tá? E aí a gente migrou para Cristo Salva. No primeiro momento eu fui para Jundiaí com a pastora Danda e o pastor Arthur, que são maravilhosos. E a gente entrou numa onda assim que a igreja estava num crescimento muito grande. E aí nós abrimos a nossa primeira célula na Cristo Salva, que é essa daqui, ó, certo? Nem parece que é uma célulinha nova, mas de repente a célula fez um boom e começamos a multiplicar. Multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós chegamos a gerar muitas células lá em Jundiaí, que foi uma bênção. Pode mudar, irmão. E aí eu quero compartilhar com vocês as nossas células, né, os trabalhos. Sempre a gente, às vezes, fazia até na igreja as nossas reuniões, porque era muito grande.
E esse problema santo, né, e maravilhoso acontecia sempre com as nossas células. Elas cresciam tanto que a gente ficava sem lugar. De repente... Bom. Será que é para eu falar menos, gente? Ó, eu fico só no godó, tá? Não duvidem disso. Isso aqui é só um detalhe. Porque eu sou o líder de célula. Eu tenho o meu ministério maior, eu sou professora, né, como eu falei para vocês, desde os 18 anos na Igreja Batista. Eu comecei a dar aula muito novinha, fui fazer teologia, de escola bíblica tenho muitos anos aí, cursos, mas eu tenho esse chamado também. Então eu falo que eu trabalho em duas frentes na igreja. Eu trabalho como professora e eu trabalho como líder de célula. E o interessante é que, às vezes, como eu prego, às vezes ensino, acaba tendo uma expressão, tem gente que vem falar, você é pastora? Eu falo, não, eu não sou pastora, eu sou uma líder de célula. E eu tenho tanto orgulho disso, mas vocês não têm ideia como eu tenho orgulho. E esse é um dom de Deus para nós. Se você é um líder de célula, entenda, você é grande no reino. Você é grande no reino, é uma delícia. Nós temos esse potencial, essa vocação, esse chamado. Porque você se reúne, e é tão lindo que esse chamado, que nós ficamos, pastora, uns 2 anos parados, que a gente estava cansado. Porque líder cansa, viu? Líder de célula cansa. E nós falamos, vamos tirar aí um ano sabático, que acabou virando 2. Mas as vidas vinham atrás da gente. Ah, era churrasco em casa, virava o quê? Célula. Ah, e é não sei o quê, aniversário, virava o quê? Célula. As pessoas procuravam, vamos comer, vamos sair. Quando a gente via, já virava um discipulado. A gente queria ser amigo, virava discipulador. Não tinha por onde fugir, não tinha jeito. Mas aí, a minha experiência com célula é maravilhosa. Nós conhecemos pessoas. Pode rodar. Essas aqui são algumas das nossas células. Aí eu aqui, meu marido aqui. Aqui é o meu marido aqui, com meu filho pequenininho no colo. Aqui meu filho bebê aqui, ó. A gente arrastou. Gente, quando nasceu meu filho, parto normal, os 2, né? Eu nunca tive folga. Mas não porque eu não quis, mas porque eu não aguentava ficar sem a célula. Eu corria, eu ia no puerpério, assim, sabe, com os pontos. Chegamos na célula, as irmãs já pegavam meus bebês e era uma bênção, sabe? Eu colho tanto fruto bom, que vocês não têm ideia. A célula, para mim, é uma construção. E cada pessoa que participou de alguma célula que eu fui liderada ou que eu liderei, essa pessoa fez com que eu fosse aquilo que eu sou hoje. Essa pessoa fez parte da minha construção e eu sou tão grata. Eu sou muito grata, gente, por isso. Essa visão é maravilhosa. Me transformou como pessoa e essa visão ajudou o meu marido a chegar onde ele chegou profissionalmente, né? Eu tenho vários irmãos, ó. Nós fizemos até célula em inglês. Querem saber? Teve uma época que meu marido tinha que falar inglês fluente, porque a área dele é de TI. Ele falou, não, gente, tem que correr atrás do prejuízo. Aí ele juntou uns 5, 6 que não falava. E, não, também quero. Bora fazer uma célula em inglês? E a gente tinha célula em inglês, era tão legal que as pessoas iam visitar. Além de ter que conhecer Jesus, tinha que conhecer o idioma. Olha o desafio. Mas tudo foi maravilhoso, porque quando a gente se reúne para falar de Jesus de forma verdadeira, o negócio flui e é uma delícia. Amém? Pode passar, irmão. Daí, ó, a gente fazia festa junina, a gente se reunia, era dinâmica, era gostoso, era churrasco, as casas não cabiam. A gente tinha célula, que era tanta gente que não dava para fazer círculo, tinha que fazer igrejinha. Aí o pastor ia, tirava sarro e falava assim, ué, isso aqui é uma igrejinha, é a igrejinha da Fernanda e Juliano. E foi muito, muito, muito gostoso. Todos esses anos, hoje nós estamos em 2025, então eu posso dizer que eu trabalho com célula há 25 anos. Eu já perdi a conta de quantas células a gente abriu e implantou, quantas células também nós demos PT. Porque, gente, líder de célula, 25 anos, pensa que é lindo, cada um é um desafio. Teve célula que a gente abriu que não ia ninguém. A gente brinca até hoje, né? Que a gente tem alguns amigos que são crente também, a gente se reúne. Lembra aquela célula que a gente ficou 6 meses, que era eu, você e sua mulher, tal? Lembra, era o trio, não ia ninguém. Em compensação, a gente teve célula que é 50 pessoas. Então, eu passei por várias fases nesse processo de querer desanimar, de achar que eu não prestava, que eu não servia. Meu marido, então, altas crises existenciais, porque aí não ia gente na célula, ele ficava culpado. E eu falei, amor, mas eu descobri que quem manda é o Senhor, não somos nós. Então, é além de nós, né? Esse trabalho é além de nós. Então, assim, meu marido aqui de caipira, com terno que eu mandei fazer para ele, porque nenhum cabia nele, porque ele tem quase 2 metros.
Vocês riem, mas é verdade. Aqui, ó, o meu filho, aqui, ó, o meu que tem 9, aqui, ó, bebezinho. Pode passar. E células, e a gente fazia placa, a gente se reunia sabe, eu morei hoje eu moro numa casa grande, não é média, mas eu morei num apartamento de 80 metros, eu comecei uma célula lá. Sabe quantas pessoas eu colocava dentro da sala do meu apartamento? 45 pessoas. E aí as crianças tinham que descer, porque não cabia. Aí eu fazia 2 células. Chegou um ponto que as pessoas ficavam no corredor. E elas lembram até hoje. Fer, que delícia que era aquela muvuca do seu apartamento. Aí sabe o que eu fiz para caber mais gente? Tirei a mesa de jantar. Falei, quer saber? Nossa comunhão com os irmãos mesmo, vamos arrancar essa mesa. Dei embora a mesa de jantar, botei cadeira. E sabe, a gente foi muito feliz em todos esses momentos, porque eu nunca tive essa sensação de que isso aqui é meu. Esse sofá é meu, essa casa é minha. Eu sempre tive a certeza na minha vida que Deus me deu tudo. E quando você tem essa convicção, você não se apega a essas coisas, não. Você quer mais é que o reino cresça através da sua casa ou através do seu trabalho. E é muito gostoso assim, porque é leve, tá bom? Quando você entender isso, Deus vai te prosperar tanto. Porque você vai falar, quer saber? Não é meu, é seu. Aí Deus vai prosperando a gente, tá? Pode passar. E aqui mais células e células, a gente fazia células, reuniões com mulheres. Aqui o meu marido, eu estou aqui, né? Aqui meu marido, eu. Pode passar. Fazia célula em campo de futebol, célula em casa, células em apartamento. Pode passar. As nossas células eram muito gostosas, gente. Ó, a gente comia depois, tinha comunhão. Muitas pessoas passaram pelas nossas células. E essas pessoas foram marcadas pela palavra. Pode passar? E aí multiplicamos várias vezes, como eu expliquei. Assim, como eu falei, algumas células com poucas pessoas, algumas outras com muitas pessoas. E todas elas foram maravilhosas. E eu nunca falei, eu estou triste porque não veio ninguém. Porque quando não ia ninguém, gente, saía cada coisa entre eu e meu marido lá, porque a gente achava que então aquele tempo era para eu e você, para a gente se tratar. Vamos arrumar o nosso casamento, vamos arrumar a nossa família. Porque sim, em muitas semanas não ia ninguém na nossa célula. E não era porque a célula era ruim, eu não sei, Deus queria assim. E aí a gente fazia nós o louvor, e aí começava a discutir alguma coisa, e se fazia as pazes no mesmo dia, e era uma bênção. Então, nunca foi perdido. Nenhum trabalho e nunca nenhuma noite para nós foi perdida. Pode passar. Então, olha, muitas reuniões, muitas brincadeiras, muitas pessoas. Olha eu aqui, ó, estava diferente. Aqui meu marido, sempre do meu lado. Aqui eu loira, já fui loira. Pode passar. E células. Essa daqui era a minha célula no apartamento. Olha, esse aqui era o meu apartamento num dia vazio. E, gente, eu acho que eu tenho foto do meu apartamento cheio. Mas aí as crianças tinham que descer, porque não tinha lugar para elas. Aí eu comecei a liderar uma célula kids, porque o meu marido me pôs para fora da minha própria célula. Porque ele fala que eu sou cabeça, você não vai liderar mais. Mas eu amo ministrar. Não, eu que vou cuidar agora da célula, você cuida das crianças. Tá bom. E olha, era uma comédia, porque eu pegava a chave da brinquedoteca, levava elas lá e comecei. Eu nunca tive experiência com criança, mas na célula, pronto. Aí depois que eu comecei a ministrar essa célula, eu fui para o Ministério Infantil. Era engraçado, porque eu coordenava a escola de líderes, dava aula no teologia, mas também trabalhava no Ministério Infantil. E eu amava. Eu só saí porque encheu a equipe e eu reconheci que não era boa o suficiente para isso. Eu tinha outras habilidades, assim como eu penso assim, no reino de Deus, eu aprendi assim. Nesses anos caminhando. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes. Amém? Vamos repetir isso? Fala assim, ó, no reino de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos diferentes. Eu aprendo com pessoas em habilidades que eu não tenho e elas aprendem comigo em habilidades que eu tenho. Amém? E assim nós crescemos. Nas minhas células, eu sempre gostava de pessoas que pensavam bem diferente de mim. E que fossem bem diferentes de mim. Tanto que eu tinha uma líder na minha supervisão, que ela hoje, na parte de administração, é braço direito da pastora Danda lá. Porque eu sempre fui desorganizada. Então, ela sempre fez isso para mim. E eu falava, eu sou péssima nisso, eu sou um fracasso. E ela era minha discípula e falava, mas eu faço para você. Sendo minha discípula, você é 1000 vezes melhor que eu. Você dá de 10-0 em mim. Ela ficava toda feliz. E até hoje eu sinto falta dela nessa parte. Porque ela está com a Danda lá, né? Eu vim para Itupeva, ela ficou com a Danda. Mas sabe, é tão lindo quando a gente está com pessoas melhores que nós.
Sabia que Deus, quando você tem esse coração, Deus coloca pessoas melhores que você, e isso é presente de Deus. Você fala, gente, que linda essa pessoa comigo, para eu crescer, para eu aprender. Pode passar. E nós fizemos a célula, nós sobrevivemos a célula na pandemia. Depois que foi realmente, as máscaras aqui, a gente reunidos com máscaras, tá? Meu marido, sempre você vai achar ele, e eu estou bem pertinho dele. Que ele é o maiorzão sempre da galera. Mas quando foi proibido, nós fizemos células online. Nós chegamos a ter 40, 50 conexões em uma célula. Aí gente de outros países conectavam. Foi uma delícia também fazer online. Então, assim, eu passei por todos esses processos difíceis de célula, né? Pode passar, irmão. Depois a gente terminou a nossa casa, a gente mora quase que em Itupeva hoje, e a gente ficou longe de Jundiaí, pedimos a bênção, pedi 1 ano antes de sair, pastor Arthur é testemunha disso, eu avisei ele, falei, pastor, eu vou migrar para Itupeva, 1 ano antes. Graças a Deus foi tudo uma bênção, a nossa supervisão passou para eles, eles se despediram da gente, nos abençoaram, porque eu amei caminhar com eles. Eu tenho uma pastora, Danda, e o pastor como um referencial na minha vida. Foram anos caminhando debaixo de bênção e submissão. Hoje eu caminho com o pastor Jonas e a pastora Ana Paula. E aí quando a gente chegou, a gente falou, vamos abrir a nossa célula. O pastor Jonas falou, não, vem me dar um help aqui, que a gente está num momento de multiplicação. E é verdade, a célula dele aqui, essa célula que a gente participa até hoje, já multiplicou umas 4 vezes desde que a gente chegou. E a gente ajuda ele na liderança dessa célula. E agora, a última filhinha nossa, xodozinha, essa célula. Por que eu tenho um carinho com essa célula? Ela se chama Efatá, que significa abre-te. É a minha célula de quarta-feira. E eu tenho um carinho porque a anfitriã dessa célula, ela foi da minha supervisão anfitriã também. E aí ela migrou para Itupeva porque mudou para o Ibiarã, que é um condomínio fechado. E ela não era mais anfitriã. E quando ela teve a oportunidade, ela fala que a vida voltou para a vida dela. Ela fala, eu fiquei parada e eu fiquei, não sei, parece que tudo ficou estacionado. Quando ela reabriu a célula, gente, ela é outra mulher. Queria trazer ela aqui, ela chama Célia. Queria trazer ela aqui para ela falar, mas ela é tímida. Tanto que eu fico assim, você vai ministrar essa semana. Ela, espera o mês que vem, porque ela é uma bênção ministrando. Só que muitas pessoas não acreditam nelas mesmas. Você tem que acreditar em você. Amém? E aí hoje eu estou com meu marido aqui. Essa foto é da semana retrasada. Eu frequento essa célula, eu ajudo nessa célula, que é a Efatá. Às vezes eu vou também na Koinonia, que é no Santa Isabel. E agora, recentemente, muito fresco, eu abri um grupo que eu não chamo de célula, eu chamo de grupo. Por quê? São pessoas que nós não podemos fazer semanal, então não é aquela coisa, mas eram amigos, tudo assim, de outras religiões, que querem aprender de Jesus e falaram, você não faz alguma coisa com a gente? Pedindo para a gente fazer alguma coisa com eles. E eles têm resistência de ir na célula, aquela coisa, por conta de igreja. Daí o Juliano falou, amor, vamos pedir para a pastora, vamos pedir a bênção, vamos abrir um grupo, que depois se vingar, amém, Deus sabe todas as coisas. Então, nós temos muitos projetos com pequenos grupos, com pessoas, porque nós amamos pessoas. Nós amamos pessoas. A gente se move, a gente sente esse desejo de ajudar. Vocês têm isso também? Quem é líder de célula? Levanta a mão. Nossa, temos muitos líderes de célula, que delícia. Então, vocês são como eu, apaixonados por pessoas, por vidas. Pode passar. Bom, então, a gente vai abrir aí, em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos abrir todos? Quem tem Bíblia aí pode abrir. 1 Coríntios, capítulo 12. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo explica um pouquinho sobre o nosso lugar no corpo de Cristo. Vocês sabem que um conceito que a gente trouxe aqui no DNA, até o Leandro que ministrou aqui essa parte, que quando a gente está numa empresa, ele até usou a escada, eu vou usar também, como ele, eu vou imitá-lo nisso. Quando a gente está numa empresa, você entra lá como, sei lá, produção, de repente você é promovido, você sobe um degrau, e aí aquelas pessoas passam a trabalhar para você. Verdade ou mentira? Verdade. Aí, de repente, você virou um coordenador daquelas pessoas, aí você se deu muito bem, aí você sobe e você vira um gerente. Então, aquelas pessoas de baixo, mas todos os coordenadores trabalham para você. Depois você é promovido, você vira um diretor. Então, praticamente, a empresa toda trabalha para você. Não é assim? No ambiente corporativo? E, infelizmente, a gente vem para a igreja, às vezes, com uma
ideia diferente, parecida com uma empresa. Ó, você entra na igreja como um assistente, depois você vira... A gente cria cargos como se eles fossem mais ou menos importantes, né? Sendo que Jesus falou que o maior tem que ser o... E o maior é o que mais serve. Então, eu nunca tive esse conceito de que, olha, o irmão que olha os carros no estacionamento, ele é menos importante do que o presbítero que prega no púlpito. E a gente está tentando quebrar isso no DNA, porque isso é um equívoco para a igreja, é um equívoco. Nós já pegamos muitas pessoas erroneamente, pastora, que tinham um dom maravilhoso para ser anfitriã de célula. E eu cometi esse erro na minha supervisão. Quem nunca? Acredito que já aconteceu. A pessoa foi chamada por Deus para ser uma anfitriã de célula. Ela é uma excelente anfitriã de célula. Deus chamou ela para fazer aquilo. De repente eu empurro ela para liderar a célula. E sabe o que acontece? Ela desanima. E às vezes ela desiste. Porque ela está no lugar errado, achando que ela precisa. Então, nós temos que encontrar o nosso lugar no reino. O importante é ajudar. O importante é servir. O importante é se movimentar no corpo. Não importa o que você faz, o importante é fazer. Diga assim, ó, não importa o que eu faço. O que importa é fazer. Então, queridos, vocês comecem a se perguntar, o que Deus me chamou para fazer? Eu queria que vocês pensassem, o que Jesus chamou vocês para fazer no corpo de Cristo? Ah, eu não faço nada, então você precisa descobrir algo que o Senhor te chamou para fazer. Uma dica legal é começar fazendo alguma coisa. E Deus vai te mostrando no movimento aquilo que você tem que fazer. Eu não comecei dando aula e descobri, não. Eu comecei fazendo um monte de coisa. De repente eu falei, ó, aqui dá mais fruto. Eu fui deixando as outras, ficando aqui. Olha, eu reconheço que eu sou ruim. Por exemplo, louvor, eu tenho muita vontade, gente, verdade. Eu queria que vocês vissem o karaokê de casa, é uma vergonha. Meu marido até abaixa o som e fala, eu tenho vergonha dos vizinhos, porque eu canto muito mal. Eu queria cantar um especial, acho tão bonito, mas não tenho esse dom. Não tenho esse dom, eu preciso reconhecer que eu não tenho esse dom, mas de repente eu posso dar uma aula, amém? Então você tem o seu talento, você tem um lugar, Deus levantou você para fazer algo, você tem que fazer aquilo que Deus te chamou, para você se sentir útil, e aí sim a sua vida tem propósito, quando nós fazemos algo que somos chamados a fazer. Então aqui, nessa passagem, olha o que o apóstolo Paulo escreve, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, repitam comigo, unidade. Então não importa se eu sou um líder, se eu sou um co-líder, se eu sou um professor, se eu sou um obreiro, nós temos que ter unidade. Uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei no DNA, que é assim, ó. Essa frase é de Agostinho. Ele escreve o seguinte, nas coisas essenciais, a unidade. Nas não essenciais, a liberdade, mas em todas as coisas, a caridade. Amém? Não vou ficar discutindo coisas pequenas com meu irmão, eu não vou me desgastar o meu relacionamento de irmão, de família na fé, por conta de detalhe, sabe? De repente de ministério, a cor da cortina da rede de mulheres, a cor da... Gente, dá vez por irmão, deixa passar, não arruma confusão por besteira. Agora, nas essenciais, unidade. Um só coração, uma só fé, um só Jesus, uma só cruz, um só batismo. Amém? Isso nós temos que ter unidade. Ou seja, o que nos une é muito maior do que o que nos... Amém? Então você olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, você tem um vínculo com ela. E o que une você com ela é muito maior do que as diferenças que vocês têm. Amém? Então, aqui está dizendo, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O corpo não é feito de um só, mas de muitos. Diga assim, ó, muitos. Você sozinho não faz nada. Entenda isso. Igreja é reunião. Igreja é ajuntamento. Igreja é unidade, são pessoas. Não adianta eu querer fazer a diferença sozinha na minha casa. É que agora eu não vou mais na igreja, viu, pastor? Estou fora, não quero mais saber, me decepcionei muito, não quero mais. Isso é uma coisa que está acontecendo. Mas já estava prevista, vocês fizeram escatologia comigo. Alguém estava aqui no meu curso de escatologia?
Amém. Vocês lembram que eu falei da apostasia? É isso. Não se escandalizem com um monte de irmãos abandonando. É apostasia. A porta é estreita. Lembra das parábola das 10 virgens? 5 estavam prudentes lá e 5 não subiram. Gente, isso aí é igreja. É 50%. É numerologia bíblica. Todo número na Bíblia tem um significado. Então, não se escandalizem de ver pastorzão que afastou, o outro não sei o quê. Não se escandalizem, porque isso é preciso acontecer para que Jesus venha. Maranata? Maranata? Cuida de você. Cuida de você, da sua salvação. Não olha para os lados, cuida de você. Não fica olhando para a internet, quem caiu, quem não caiu, fica vendo, dando ibope para isso, não. E a palavra de Deus diz aqui, ó, a apostasia. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se todo o corpo fosse olho fosse, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Diga comigo, indispensáveis. Não podemos deixar ninguém para trás. Família na fé, não deixar ninguém para trás. Sabe aquele irmãozinho fraquinho? Que está ainda capengando, que você pensa, sabe o que ele é aqui na igreja? Tem irmão que a gente pode até pensar, não faz a diferença nenhuma. Por quê? Ele é um irmão que, sei lá, vou dar um exemplo que não existe, mas vou dar um exemplo. Ele é o irmão que tira o pó da caixa de som, daquela caixa de som. Ele só faz isso. Gente, mas ele é importante. Porque aquilo é dele. Deus levantou para ele. Então, a igreja são as pessoas, não é verdade? Sabe o que acontece quando as pessoas começam a ir embora? A gente não se identifica mais com a igreja. Então, nós temos que segurar as pessoas, ficar com elas. Amém? E aí está dizendo assim, ó. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são o quê? De novo? E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos com especial? E os membros, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. A fim de que não haja o quê? Muito bem. Mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Amém? Então eu digo que o segredo da célula é isso. É você entender que cada um tem o seu lugar. É não ter essa competitividade. É dar espaço por irmão. Dar lugar por irmão. E é isso, é esse amor, sabe? É a paternidade. É a gente viver aquilo que a gente prega, amém? Pode passar. Pode passar, irmão. Eita. Bom, já falei para vocês o que é célula, né? A célula é parada, é morta? Não, a célula é viva. Célula é viva. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas têm vida, que a célula entra gente. Infelizmente sai gente também. A célula muda. A célula cresce, às vezes diminui, às vezes muda o lugar. A palavra não é sempre a mesma. Ela é viva. Cada semana é uma surprise, é um Kinder Ovo, tá? A célula é a menor partícula do corpo. Então, quando nós juntamos todas as células, somos o corpo de Cristo. Pode passar. Acho que o irmão nunca mais vai querer ele mesmo mudar os slides, né, irmão? Agora é só sempre eu com o link. Isso daqui eu tirei da própria apostila nossa da escola de líderes, tá? Um conceito que a gente vai falar agora. Célula não é a reunião. Uau, como assim? Oh, meu Deus, então quando eu não tenho reunião, não tenho célula. Errado. Se você não teve reunião, a célula existe. Sabe por quê? Célula não é a reunião, célula é o grupo. Diga assim, ó, célula é o grupo. Células são as pessoas. Ó, às vezes,
a gente não faz a reunião, a gente faz churrasco. E tá tudo bem, porque a célula é o grupo, é aquela reunião, é aquela amizade gostosa, é nós estarmos juntos, amém? A comunhão, a célula é o grupo. Ó, mentalidade de reunião, o foco é fazer uma tarefa. Sabe aquele líder que tem comichão de terminar o esboço? Eu já fui essa líder. Eu fiz o esboço, depois eu vou falar sobre preparar esboço para vocês. Aí eu fazia o esbocinho. De repente o irmão começava a falar. Me dava um comichão que eu queria morrer por dentro. Ai, esse irmão não fica quieto, olha o horário. Ai, eu não vou conseguir concluir. Ai, meu Deus, ai, tá acabando, né? Gente, a célula já foi, esquece. Abandona, deixa o irmão abrir o coração, termine a hora por ele e está tudo bem. Vocês estão rindo porque acontece com vocês? Sim, é isso. Às vezes eu preparo um esboço, de repente a célula toma um rumo, porque a gente vai falar sobre isso. A célula é boa quando ela é compartilhada. Ninguém vai na célula para ouvir pregador. Pregador a gente vem escutar aqui, uma maravilhosa aqui, ó. A pastora prega 2 horas, eu nem pisco o olho. Eu já estou dando aula aqui, vocês estão dormindo, porque eu sou professora, eu não sou pregadora. Ela ri, mas é verdade. O pregador, ele tem um dom de cativar a atenção de todo mundo. O líder de célula é só uma pessoa que quer falar de Jesus, como eu. A gente é cheio de limitação, a nossa voz não tem aquela coisa. Então, não pregue na tua célula, compartilhe. Eu vou ensinar como faz isso de forma prática, amém? Porque senão fica cansativo, fica maçante. Então, ó, o foco é fazer uma tarefa. No grupo, o foco é gerar e cuidar de pessoas. Então, se durante a célula o irmão começar a falar dele, eu queria contar que o meu papagaio, porque comeu o rabo do cachorro, porque o cachorro que pegou com o gato, porque eu estou triste, e eu quero chorar. Irmão, desculpa, dá um tempo que eu preciso terminar o esboço. Não, errado. Deixa ele falar. Aí o outro, sabe o que você faz quando o irmão abre o coração? Você fala, obrigado, irmão. Obrigada porque você confiou em nós, seu coração. Alguém aqui no grupo gostaria de falar algo para ele? De repente um outro que você não dá nada fala, olha, o Senhor está com você. Eu já passei por isso. Aí o outro, quer saber? Isso não sei o quê, não sei o quê. Gente, e a célula acontece. Maravilhoso. Acontece assim, quando a gente dá liberdade, sabe? E é gostoso, porque os irmãos se sentem importantes. E você... Malemar falou, você só começou. Por isso que o líder, ele é um facilitador. Amém? Você que é líder, para com essa coisa de ficar pregando na célula. Para pregar é aqui. Na célula você compartilha a palavra. Mentalidade de reunião. A reunião é a única atividade do grupo. Mentalidade do grupo. A reunião é uma das atividades. Então, assim, se reúne, mas vocês podem fazer muitas outras coisas. Faça ser leve. Amém? A reunião, mentalidade, multiplica reuniões. O grupo multiplica pessoas. Na reunião, todos têm compromisso com a reunião. No grupo, todos têm compromisso uns com os outros. Gente, já aconteceu uma vez que uma pessoa da nossa célula estava no hospital porque o pai dela estava internado. No dia da célula começou, não, porque a gente tem que orar pelo irmão, porque o pai dela está lá, ela está dormindo com o pai dela. Sabe o que nós fizemos, gente, no final? Pergunta se nós fomos para a célula. Fomos todo mundo na visita no hospital. E a célula foi na visita do hospital. Fizemos lá a célula naquele ambiente lá. Foi uma bênção, porque a gente queria estar com ela e não ia ser igual sem ela. Então a gente foi até ela e pronto. A célula foi lá, ela lembra até hoje. Ai, meu pai estava no hospital, vocês fizeram a célula aqui. Lembro? Eu falei, lembro, porque era quarto particular, podia entrar. Visita, a gente fez, meu marido levou violão, que coisa gostosa. Porque é o grupo, não é a reunião, não é aquela liturgia engessada, quartel-general. Líder de célula que é general não dá certo. Você tem que ser coração, sentimento, conexão, amar pessoas. Amém? Visão de reunião. A reunião tem que estar bem. Visão de grupo, as pessoas têm que estar bem. A reunião, as pessoas se veem apenas na reunião. Grupo, as pessoas se veem ao longo da semana. É gostoso na célula, de repente, você vê um indo na casa do outro, um ligando para o outro, tá? Reunião, só o líder ministra na reunião. No grupo, o líder visita as pessoas ao longo da semana.
A reunião, ó, compromisso de comparecer. O grupo, compromisso de participar. Ou seja, todo mundo fala um pouquinho. Reunião, se a reunião para, a célula acaba. O grupo, ainda que a reunião parasse, os laços de amor mantêm os membros unidos. Amém? Vocês perceberam a diferença? Como que a gente, às vezes, sem perceber, vai para um caminho errado com as nossas células? Pode passar, irmão. Aí eu pergunto, a sua célula é grupo ou reunião? Se for reunião, muda para grupo. Começa a trazer vida. Começa a movimentar essa célula. Os propósitos de uma célula, eu resumi aqui em 3 versículos. O primeiro, edificação. Para que serve uma célula? Para a gente olhar um para o outro e falar, ô irmã, não desanima não. Ó, estou com você. Ó, tal. Chacoalha a pessoa que está do seu lado. Faz um chacoalhão aí. Toca ela, toca ela. Fala assim, ó, desanima não. Vai dar tudo certo. Vamos treinar? Ó, qual que é o ambiente da célula? É um ambiente acolhedor. É um ambiente amoroso, é um ambiente de palavra de vitória. Aí, ó, vamos treinar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, irmão, você está bonito hoje. Irmã, que blusa bonita que você está. Olha, irmão, teu sapato. Uau, irmão. Irmão, que bênção que você está aqui. Porque o líder que não sabe elogiar, já não pode ser líder. A gente tem que aprender a elogiar. Não cai a boca, não cai a mão. A gente tem que aprender a falar. E a gente tem que aprender a receber também elogio. Obrigada. Não pode ficar assim, ai, só nada. Ai, não sei. Para com isso, irmão. Receber um elogio, recebe. Fala, muito obrigada, você também. Obrigada, obrigada. Amém? Então, aprendam a olhar com esses olhos. Então, de novo, olha para a pessoa e dá um sorriso. Gente, nós temos que transparecer a bênção de ser um cristão. Agora, a pessoa chega na tua célula, está assim, ó. O anfitrião assim, ó. Gente, que bênção que é. Nessa vida, tudo vai passar. O Abe Uber fala, né, que tudo que nós fizemos aqui vai passar. Somente o que fizemos para Jesus permanecerá. Então, gente, daqui uns 50 anos, você vai olhar para trás, se a gente vai estar vivo até lá, não sei, a gente não vai lembrar da hora que você tinha, de que hora que você foi dormir. Se você teve dinheiro, se você não tinha dinheiro. Isso aí não vai valer de nada, gente. Nada. Sabe o que vai valer? Quantas vidas você conseguiu impactar. Quantas vidas você mudou. Sabe? Aquilo que o dinheiro não pode pagar, gente. É isso que a gente tem que olhar. Então, vamos falar de Jesus de uma forma amorosa. É uma prática já aqui, tá bom? Então, o primeiro exercício prático. Segundo objetivo da célula é nós sermos uma família. Tá vendo aqui, ó, em Efésios diz que nós somos uma família. E Jesus tem que ser a pedra angular. E nós somos edificados juntos. Diga comigo, juntos. Qual que é o objetivo da célula, além de uns edificar os outros? A unidade. Sabe o que é uma família? Bom, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, o meu avô, quando via enchente na televisão, coitadinho, meu avô era muito simples, não tinha carta, não tinha carro, era muito pobre. E eu ia dirigindo para São Paulo, só que acho que ele não sabia que São Paulo era uma cidade gigante, que às vezes inundou aqui, mas o outro lado não inundou. Ele ficava desesperado, ele ligava para minha mãe. Ai, a Fernanda está bem, a Fernanda chegou, e não sei o que, ela está bem. Sabe, queridos, família é tipo o vozinho, a vozinha que dá a benção. Às vezes a vozinha que passa um dinheirinho por baixo da mesa, porque sabe que o netinho está querendo comprar alguma coisa. Sabe aquela família de o pai que se preocupa quando o outro não vem, que liga quando está doente. E não é só o líder de célula. Vamos tirar esse tabu? Gente, quem que trabalha numa célula? Todos nós. Não é só o líder da célula. A célula tem que se preocupar. Olha, eu tenho irmãos que vêm falar, sabe por que eu vim hoje? Porque a irmã puxou minha orelha. A irmã chegou tipo 2 semanas antes dela. Já está cuidando dela. Entendem isso? A gente tem que passar isso para a nossa célula. Nós precisamos ser família espiritual, porque as pessoas estão precisando disso. Porque na casa delas, elas não têm família. As pessoas não têm amor, não têm acolhimento. Entenderam isso? Nós temos que ser essas pessoas para elas. E o último, nós precisamos acrescentar. Ó, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava pessoas àquele grupo todos os dias. Então, a célula existe para pescar almas, amém? Aquele seu vizinho, aquela pessoa, o lugar para levar é a célula, não é o culto.
A porta de entrada da igreja é a célula. Por quê? Porque é muito mais fácil a pessoa se adaptar numa célula do que num culto. Depois que ela está adaptada na célula, você traz para o culto. Amém? Se você traz no culto direto, às vezes ela vai achar comprido, esquisito, vai se sentir um peixe fora d'água. A célula, a probabilidade da pessoa gostar é muito maior. Então, se você tiver que levar uma pessoa primeiro, leva para uma célula. Depois traz para o culto. Amém? Até aqui, ok? Olha, eu vou fazer uma brincadeira com vocês daqui a pouco. E até o número, é que está um número grande. Mas a gente vai fazer uma brincadeira legal para vocês entenderem o que é célula e o que é o trabalho. Como a célula é o coração da igreja. A célula bombeia o oxigênio para a igreja. Eu falo que a célula é o ministério mais importante da igreja. Não importa o que você faz lá dentro. Mas você é importante se você participa de uma, tá? Pode passar. Qual que é o tamanho ideal? Quero ouvir vocês. Qual é o tamanho ideal para uma célula? E aí, o que vocês acham? Uma pergunta. Quem acha que tem tamanho ideal, levanta a mão. Vocês estão certos. Não tem tamanho ideal. O pastor está certo. Não tem. Às vezes a célula multiplica, a gente caía nesse erro. Essa célula com 40 pessoas tem que multiplicar. Calma, ela tem que multiplicar quando tem líder pronto. Se tem líder pronto, multiplica. Se não tem, aguenta. Fica uma mini igrejinha. É gostoso também, né? Aquelas mini igrejinhas. Eu gosto. Mas eu gosto também da célula pequena. Porque a gente fala mais. Eu sou falante, né? E meu marido normalmente me poda na célula. Então, é só ele fala. E aí eu gosto, porque aí eu posso falar como membro, né? Eu falo também, porque ele pergunta e ele fala, você não vale. Eu falo, valo sim, se eu não estou ministrando, eu também tenho valor, quero falar. E aí ele fala, eita, vai roubar a célula, tagarela. Amém? Então não tem tamanho. Nós temos que fazer as coisas direito. Quantas células eu tinha enorme, o irmão acabou de fazer a escola de líderes, vai na fé, vai que eu estou com você. O irmão ia, e aí sobrava para quem? Não estava pronto. Aí eu e o Ju tinha que liderar várias células, porque a gente multiplicou muito rápido e os irmãos não estavam prontos, então a gente tinha que cuidar dos nossos e dos deles. A gente era pai com criança. Imagina, você é pai, você tem um monte de bebezinho. Todos eles choram ao mesmo tempo, querem comer e troca a fralda, é 5 em 5 minutos, 3 em 3 horas. De repente, quando seus filhos já estão maduros, você pode cuidar dos netos, porque os seus filhos, você não tem que mais trocar a fralda dele. Amém? Só que no caso, se a gente não tem cuidado, a gente está trocando fralda de 50 pessoas ao mesmo tempo. Porque a gente antecipou as coisas. Então, se a gente faz direito, dá certo. Amém? Tamanho não tem, pode passar. Agora eu vou ensinar vocês como é que se prepara uma célula. Como é que faz uma célula, pastora? Vocês recebem o esboço de célula? Sim ou não? Como que vocês fazem? Vocês pegam o esboço, se abrem, começam a ler e pregar? Pode falar a verdade. Quem faz isso, levanta a mão. Ninguém vai se entregar aqui, né? Vocês não vão ter coragem de fazer isso, mas tudo bem. O que é o ideal? É você fazer o esboço do esboço. Amém? Eu mesma já fiz vários esboços de célula lá para Itupeva. O esboço é uma ideia. Você vai seguir aquela direção, mas você tem que fazer o esboço do esboço. O que é isso? Você não pode chegar na tua célula e abrir e falar, deixa eu ver o que foi passado. Não. Você tem que olhar aquilo e falar, puxa, isso aqui vai se encaixar para o meu rebanho. Porque o pastor conhece o rebanho que tem. A pastora, apesar dela ser maravilhosa, e o pastor Marcelo maravilhoso, quantos membros tem aqui? Um monte. Como que eles vão saber a peculiaridade de cada pessoa? Mas quem que sabe a peculiaridade de cada pessoa? E então você direciona a tua célula para aquilo que o seu rebanho precisa, porque o pastor daquelas ovelhas é você. Eu me sinto assim com a minha célula, eu tenho o meu rebanho e eu vou direcionando. Às vezes o esboço tem 3 tópicos, um é perdão, mas eu sei que lá o perdão é o principal. Eu fico só naquele perdão, acabou. Entenderam? Então, primeira coisa, direcione o esboço para o teu rebanho. Segunda coisa, como que compartilha a célula? Simples. Então, eu vou abrir um versículo e aí você não fica falando. Você, por exemplo, eu vou ler lá, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que está no esboço assim. Deus amou todas as pessoas e morreu por elas. João 3,16. Aí você sabe que você tem que fazer isso. Ao invés de você ficar lá, gente, olha aqui para mim, todo mundo, ó. Deus amou você. Não, o que eu faço? Eu faço assim, ó. Irmãos, vamos abrir
João 3,16, aí todo mundo abre. Quem pode ler, por favor? Eu nem levo Bíblia, às vezes, na célula. Eu fico pedindo para os outros, cada desculpa que eu esqueci. Porque eles se sentem importantes. Aí o outro abre. Porque Deus amou o mundo. Terminou, eu falo, alguém entendeu o que ela leu? Eu sei a resposta, gente, mas eu finjo que eu não sei. Alguém entendeu o que ela leu? A pessoa, eu entendi que Deus morreu. Que mais? Aí o outro, é porque eu entendi que o mundo é nós. Que mais? É porque ele ama bastante a gente, né? Isso! Muito bom, é isso mesmo. Vamos ler o próximo versículo? Daí eu vejo lá, o esboço está, 1 João 3,16. Porque assim como Cristo entregou sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí, alguém entendeu alguma coisa que a pessoa leu? É legal que tem célula que as pessoas falam, eu não entendo nada dele quando eu leio a Bíblia. Daí sabe o que eu faço? Gente, vamos abrir uma Bíblia na linguagem de hoje? Alguém tem? Ninguém tem. Vamos na internet? Vamos aí. Eu vou baixar agora. Pode baixar, irmã, eu espero. Aí a irmã vai baixar lá. Agora eu entendi. Vocês estão entendendo, gente? Isso é compartilhar o esboço. Eles mesmos vão chegando às conclusões. Eles são protagonistas da célula. E por que essa metodologia é boa? Digo com propriedade. Por que essa metodologia é boa? Porque se um dia te der uma dor de barriga, que dá, viu, gente? Dá ou não dá? O líder não conseguiu ir. O rebanho assim, ó. Ai, meu Deus, vai ter célula, o líder não está, acabou o mundo. Ninguém vai se alimentar, ninguém vai orar. Fica aquela... Não. Sabe o que acontece? Se você tem pessoas que falam, que entendem, que estão lendo, elas fazem a célula. Um outro fala, não, pode deixar que a gente vai orar aqui, compartilhar. E tudo bem, é o grupo. O grupo vai sozinho. E aí, quando precisa levantar um líder, não é aquele tabu. Ai, meu Deus, quem vai liderar, que vai pregar como irmão. Não, irmão. Não sobe a régua assim, não. Amém? Todos nós podemos fazer isso. Fala assim, é simples. É falar de Jesus. Pode passar. Então, eu já ensinei vocês como que compartilha um esboço. Então, eu já coloquei aqui a lista, o esboço do esboço. Como fazer uma boa célula? Como? Esboço do esboço. Essa frase o pastor Jonas ama. Ele fala assim, que existem dois grandes problemas. Sabe quais são os dois maiores problemas de uma célula? Primeiro problema, o líder cheio e os discípulos sem sede. Isso é um problema, porque você tem muito para dar, mas ninguém tem sede. E o outro problema é os discípulos com sede e o líder vazio. Aí é ruim, né? Então, nós precisamos nos encher e orar para que as pessoas tenham sede de aprender. E elas despertam, tá? Dar espaço para os membros participarem. Tem gente que não fala na célula, não adianta forçar. Sabe o que vocês fazem? Descobre o que a pessoa gosta. De repente, a pessoa gosta de tocar um violão. Toca para a gente, então, você. Você traz o bolo. Igual o Leandro contou, que na célula dele tinha uma pessoa que não falava, mas fazia o bolo. Quando ela parou de ir, foi muito ruim. Amém? Outra coisa aqui, antes de partir para o intervalo. Nós vamos ter um intervalo, daqui a 1 minuto. Vocês sabem o que é quebra-gelo? Quem sabe o que é quebra-gelo, levanta a mão. Toda célula, eu começo com quebra-gelo. Pode ser uma pergunta pequena, por exemplo. Gente, vamos começar aqui, vamos fazer uma roda? Todo mundo vai falar aqui um hobby. Algo que ninguém saiba sobre você. O que você faz quando ninguém está vendo? Aí todo mundo, eu assisto Netflix. O outro, eu gosto de nadar. O outro, eu gosto de futebol. O outro, eu não sei. E vai fazendo perguntas para as pessoas se conhecerem. Outro dia, gente, qual que é a bebida favorita de vocês? Isso. Beleza. Próxima pergunta. Gente, na outra célula, queria que vocês falassem o que vocês têm de talento. Qual que é o talento de vocês? É super legal, gente, que façam quebra-gelo. Entenderam? Perguntas assim para ficar gostoso. Tem livros de quebra-gelo. Eu posso mandar para vocês sugestões de livros. Eu uso muito. Tem uns até mais profundo, né? Umas perguntas profundas que a pessoa vai refletir, vai levar a pessoa depois a um quebrantamento na célula. Aí eu já falei, ambiente acolhedor. Olha para o irmão com um sorrisinho aí. Ambiente acolhedor, sabe? Sorriam, isso é uma coisa gostosa. Quem que não gosta de receber paz, um sorriso, um carinho,
uma palavra de preocupação. E por último, está aqui um outro segredo da célula: comida. Sim ou não? Verdade ou mentira? Já abri muita célula, faz 25 anos, gente. Célula que tem comida é melhor. Ó, eu já passei por várias fases na minha vida, várias crises. Tinha gente que eu ficava com raiva. Eu não vou mais fazer nada, porque o irmão só vem para comer. E é verdade. Eu tinha um membro que ele sentava assim, ó. Gente, sem brincadeira. Ele sentava, encostava e ficava assim, ó. Aí terminava, ele ia lá. Comendo no cafezinho, reclamava ainda. Esse bolo tá frio? O salgado... E eu comecei a ficar rancorosa. Coração peludo, porque a gente é carne, né? E eu comecei a ficar. Eu falei, amor, vamos cortar comida. Nada de comida. Esse bando de gente folgada que só vem aqui para encher o bucho. Eu não vou mais pedir cento de salgado. Eu não vou, sabe? Mas a gente aprendeu tanto. Mas tanto com isso. Porque a gente entende que quem dá o recurso para a gente é Deus. E quando você está fazendo alguma coisa para a tua célula, você está ofertando lá naquela obra. E aí a célula se constrange. Quando você começa a pôr mesa, as pessoas começam a levar. E a célula com a comida é muito mais gostoso, com um cafezinho, uma bolachinha. Gente, façam isso. Não precisa você bancar, mas comece a promover isso. Você faz uma vez, faz duas, põe uma mesa. As pessoas gostam de comer depois, porque elas ficam conversando. Amém? Eu vou tirar uma foto da minha célula para vocês verem de quarta-feira. A mesa, vocês não vão acreditar. Pastor, é um banquete. Mas por quê? A gente começou um ou outro trazer, de repente já as pessoas se acostumaram. Amém? Vamos ficar em pé? Então, como já faz 1 hora que eu estou falando disso, eu vou dar... Só que assim, ó, 10 minutos, cravado. Quando for 9h12, eu retorno. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Tem café, pastora? Tem café. Olha que igreja, gente. Faz de conta que é a célula agora. A gente vai treinar. Faz de conta que é o café da célula. Então, vocês vão lá, vão cumprimentar, vão conversar. Depois a gente volta a falar.